Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos chegando aqui no final dessa série de troubleshooting de 802.1x em cima de redes wireless. Então, qual que é o meu plano final? Eu vou gravar mais 2 vídeos, esse é o penúltimo vídeo, e a ideia aqui é eu simular 3 cenários que são cenários comuns. Tá? Quais são eles? O primeiro cenário é um cenário onde a chave entre o autenticador, que nesse caso é o AP, e o servidor RAIDs, que nesse caso é um servidor da Aruba, que se chama ClearPass, estão com essa informação errada. Tá bom? Então isso é meio comum. Às vezes a pessoa te passa uma senha para configurar como shared key ali entre esses dois elementos, e a senha está errada ou está com algum caractere em minúsculo e era em maiúsculo. E como que eu identifico que essa senha está errada? Né? Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, a gente vai identificar como que o Radius se comporta, né? Qual que é a resposta quando o usuário fornece as credenciais erradas. Tá bom? Então esse é um cenário comum também. E o terceiro cenário que eu vou replicar aqui seria um cenário onde a autenticação acontece, né? Então eu tenho a comunicação entre todos os elementos, as credenciais estão corretas, porém, por algum motivo, eu recebi, por exemplo, o ID de VLAN de forma errada e esse usuário cai num limbo, cai numa dumb VLAN, né, que a gente chama. Então eu vou simular esses 3 cenários e esses cenários serão simulados em cima de 2 SSIDs, um em modo bridge e outro em modo túnel. Tá bom? Então esse penúltimo vídeo, que é o vídeo que eu estou gravando agora, vai ter foco aqui no SSID em modo bridge, e o próximo vídeo que eu vou gravar ele vai ser focado no SSID em modo túnel, e aí a gente finaliza essa série de vídeos. Para quem ficar um pouco confuso em relação ao o que é um SSID em modo bridge, em modo túnel, ao S10, que é o que a gente está utilizando aqui, assistam os vídeos anteriores que eu explico bem no detalhe sobre esses pontos. Mais um último aviso aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe nas configurações em si, como habilitar, por exemplo, o Port Mirror no switch, como habilitar o debug na controladora barra gateway. Então isso eu já abordei nos outros vídeos no detalhe. Então aqui agora é mais mostrar para vocês qual que é o resultado desses cenários. Então aqui eu já estou com acesso ao meu switch e eu configurei anteriormente uma seção, a seção 1, onde eu tenho uma interface de destino, que é o meu computador, que é essa interface 1, e a interface de origem, que é o access point nesse caso, é a interface 11, tá bom? E eu estou capturando o tráfego de ambas as direções. O que eu vou fazer agora, pessoal, eu vou entrar dentro dessa sessão e eu vou habilitar ela, que ela estava desabilitada. Eu vou abrir o Wireshark também e eu vou startar a captura na interface em questão, que é a Ethernet 2, tá bom? Então aqui vocês vão já visualizar uma pancada de informação, porque eu tenho vários dispositivos conectados nesse AP. O que eu vou fazer aqui, eu já vou filtrar para a gente ver só pacotes do tipo Radius. E agora eu vou conectar no SSID PCAP Bridge, que é o que nós estamos utilizando aí desde o início dos vídeos, tá bom? São esses dois aqui, o Bridge e o Túnel. Então eu vou conectar, ele vai me pedir usuário e senha. E aí, pessoal, qual que é o comportamento quando eu tenho uma senha configurada de forma errada no Access Point? O comportamento é esse aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho o meu source aqui, o meu AP, enviando pacotes de request para o destination final 200, que é o meu servidor RAIDs, é o ClearPass. E aí, o que, que acontece? Eu só tenho o pacote trafegando numa única direção, né, que seria o Access Request. Então eu não tenho a volta a resposta do servidor. Então eu posso até colocar mais uma vez aqui o usuário para vocês analisarem esse comportamento. Ó. Então eu estou sempre mandando o Access Request com um ID específico, né, para o tracking, porém eu não tenho a resposta do servidor RAIDs. Por quê? Por questões de segurança, imaginem que eu tenho alguém tentando fazer algum tipo de scan na rede para identificar portas que estão abertas e depois provavelmente esse atacante vai começar a analisar possíveis ataques ou vulnerabilidades em cima desse serviço. Então, nesse caso,
Se eu rodasse, por exemplo, um Nmap na rede, tá bom? E eu tentasse, de alguma maneira, enviar um pacote nessas portas de autenticação ou de account 1812 e 1813 e a minha senha estivesse errada, a ideia aqui é que o servidor não responda. Ou seja, a ideia é que ele não fale que essas portas estão abertas. Então, para um atacante, isso aqui pode ficar um pouco confuso se ele não tem conhecimento do ambiente e ele vai entender, entre aspas, que não tem um servidor de autenticação rodando no ambiente. Mas a real é que existe um, tá bom? Então, provavelmente, quando eu alterar aqui a senha para a senha correta, vocês vão visualizar que eu vou ter a resposta completa, tá bom? Então, esse é um dos comportamentos que, quando vocês verem uma única direção de tráfego do AP ou da controladora para o servidor rede sem resposta, validem a senha que foi compartilhada entre esses dois elementos, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um pause aqui no vídeo e eu vou preparar o cenário para os outros. Na verdade, eu vou preparar o ambiente para os outros dois cenários. Aí eu volto, a gente finaliza esse penúltimo vídeo e depois eu já começo a gravar o último, que é relacionado ao SSID em modo túnel. Já volto aí, pessoal. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu configurei aqui o cenário, os dois últimos para a gente fazer os testes finais. Então, basicamente, eu vou habilitar o Mirror Session de novo. Tá bom? Ele está habilitado. O Wireshark já está aberto e está filtrando o protocolo Radius. E o que a gente vai fazer agora? Primeiro, eu vou conectar no mesmo SSID, mas agora eu vou fornecer a senha do usuário errada, tá bom? Então vou digitar qualquer senha aqui, vou dar um OK. Ele vai questionar de novo pela senha, vou colocar de novo outra errada. Beleza, então não conectou, certo? O que a gente tem aqui de informação importante? Tá? A primeira coisa é que a gente vai visualizar o Access Point, que nesse caso é o Authenticator, tentando falar com o Authentication Server, que é o meu ClearPass, e ele envia um Access Request e o ClearPass manda para ele um challenge. E a gente vê que esses pacotes eles entram num loop. Então é sempre o AP enviando o request e o servidor Radius enviando um challenge. Mais ou menos ele quer dizer o seguinte: olha, eu estou te desafiando de novo porque tem alguma coisa errada. E aí, pessoal, pode ser o usuário errado, as credenciais erradas, o método de autenticação errada. No caso aqui, a gente está utilizando o MS-SHAP V2, é WPA2 Enterprise, tá, pessoal? Só para deixar bem claro que eu não estou utilizando o WPA3 aqui nesses testes. Então, pode ser várias coisas. Um exemplo que a gente consegue já validar aqui é se o usuário, por exemplo, foi fornecido de forma correta. Tá bom? Então, se eu abrir o pacote Radius, a gente vai ter várias informações e uma delas, ó, username. Então, eu sei que nesse caso que o username está correto, né? Mas aí vocês conseguiriam validar com o cliente. Olha, será que eu não tenho que colocar o usuário mais domínio? Qual que é o padrão que vocês utilizam aqui para com as credenciais do domínio, etc. Então vocês já conseguem ter um panorama aqui. Nesse caso, eu já estou adiantando para vocês que é um problema de credenciais mesmo. Eu estou fornecendo a senha errada, tá bom? E só para lembrar, né? Então, existem basicamente duas fases aqui durante a autenticação. Eu vou compartilhar alguns materiais de teoria com vocês no LinkedIn. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas para vocês saberem, né? Fase 1, basicamente, ela é feita para estabelecer uma conexão segura entre todos os elementos, né? Desde o suplicante até o Authenticator, que nesse caso é o AP, e com o Authentication Server também. E aí eu utilizo vários mecanismos para fazer isso. Então pode ser desde uma validação do certificado, ele valida também a questão da pré-shared key, que foi o que eu gravei no primeiro momento aqui com uma chave errada e etc. Então existe toda essa validação. A gente já passou dessa etapa. Então, nesse caso aqui, a gente está na fase 2. E a fase 2 basicamente valida as credenciais do usuário, no caso do MS-SHAP V2. Se eu estivesse usando o TLS, por exemplo, aí eu teria uma validação de certificado. Tá? Então, depende muito do método de autenticação.
Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho um cenário, que é o último, onde eu consigo conectar no SSID, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fornecer as credenciais corretas, ó. Então, conectar aqui. E olha como o comportamento ele já é diferente, tá? Então, eu tenho toda a parte do challenge dentro das requisições, porém, o resultado final agora é um accept. Então, aqui, ó, eu recebi uma confirmação do servidor redes, basicamente dizendo que, olha, suas credenciais estão corretas, eu estou mandando um accept, e basicamente agora a porta ou o access point vai liberar o seu acesso. Aí depende muito do meio de autenticação. Qual que é o problema aqui? Tá? Nesse caso, eu não consegui receber um endereço IP válido da rede. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, vou forçar a conexão de novo, e vocês podem visualizar que ele está aparecendo aqui para mim como rede não identificada, tá bom? Então, se eu der uma olhada aqui nessa rede, eu não peguei um IP válido. Então, o que acontece? Em boa parte dos casos, aqui é uma falha do servidor Radius mandando, por exemplo, algum ID de VLAN de forma errada, um ID de VLAN que não existe. Então, por exemplo, como que a gente vai identificar isso? A gente vai pegar esse pacote aqui de accept, tá? E aí até para vocês verem, né? A gente pode fazer um filtro direto nesse pacote aqui se for uma rede muito grande. E agora ele está me mostrando só o pacote de accept de um ID específico que é o 102, tá bom? Então dentro desse pacote aqui, a gente vai ter vários atributos. Tá? Então quando a gente expande o pacote redes, eu tenho atributos dentro dele. Um desses atributos, se eu não me engano, esse primeiro, deixa eu validar aqui. É isso mesmo. Então esse primeiro atributo que está aparecendo aqui, que eu cliquei agora, se eu expandir ele, ele é um atributo VSA, ou seja, ele é específico, aqui é Vendor Specific Attribute VSA. Então ele é específico da Aruba, tá bom? Ou seja, ele depende de um dicionário para funcionar de forma correta, mas o meu servidor Radius tem esse dicionário. E nesse caso eu estou mandando o atributo que se chama Aruba User VLAN. E o ID da VLAN que ele está enviando é uma VLAN 999, tá bom? Então se eu olhar aqui no meu switch, show VLAN, não existe essa VLAN aqui. E esse SSID ele está configurado em modo bridge, ou seja, ele vai encaminhar todo o tráfego para a porta do switch. Então, em teoria, para isso funcionar, eu teria que ter essa VLAN 999 criada no switch, eu teria que ter ela mapeada na porta do AP, passando aqui pelo trunk, tá? Então, teria que ter a VLAN 999 aqui. Tá bom? Então, nesse caso, eu já identifiquei que a autenticação funcionou e eu já identifiquei onde está o problema. Tá? Poderia ser em outros atributos também. E o conceito, pessoal, é o mesmo. Então, por exemplo, se você estiver usando um NPS, o NPS ele manda os atributos de ID de VLAN também, de uma maneira diferente, mas é fácil identificar quando você começa a expandir os pacotes. Tá? Então, a lógica é basicamente a mesma. Então, com isso, pessoal, a gente abordou os três cenários. O cenário da shared key errada, o cenário do usuário, das credenciais, na verdade, errada, e pode ser o usuário ou a senha, e esse último cenário onde a autenticação ela acontece com sucesso, porém eu recebi um ID de VLAN que não existe no meu ambiente. Então eu não tenho IP válido nesse cenário. Próximo vídeo eu vou passar pelos mesmos cenários, porém conectando no SSID em modo túnel, e aí a gente vai fazer todo o troubleshooting em cima da controladora do gateway, direto na CLI dela. Tá bom? Então a gente se vê em breve.